O Irão suspendeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica. Na semana passada, o Parlamento iraniano já tinha aprovado por unanimidade um projeto de lei nesse sentido. A ordem é agora dada pelo presidente do país, que até é considerado um moderado. Isto significa que o Organismo de Vigilância Nuclear das Nações Unidas deixará de poder verificar e controlar o programa nuclear do Irão. Como ouvimos neste som do serviço português da Euronews, o Irão já não é membro da Agência Internacional de Energia Atómica. A saída acontece no seguimento de uma série de ataques dos Estados Unidos a 3 centrais nucleares no país que o Irão considera ilegais por não haver prova de qualquer ameaça iminente. O diretor da agência, Rafael Grossi, insiste que Teherão tem de continuar a permitir a verificação do seu programa nuclear porque ainda é membro do Tratado de Não Proliferação. O Irão tornou-se na maior dor de cabeça para Grossi nos últimos tempos, mas há outros países com programas nucleares bélicos dos quais pouco se sabe. No caso de Israel, esse pouco passa a quase nada. Como é que um país adquire potencial nuclear? Quem permite? Como é que se verifica o número de ogivas? Porque é que alguns podem ter e outros não? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da secção de Internacional do Expresso. Eu sou a Ana França, jornalista desta secção, e hoje temos em estúdio Rui Cardoso, antigo editor de Internacional do Expresso, é autor de vários livros de investigação histórica e comentador da SIC Notícias sobre atualidade internacional. A sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim. Olá, Rui, é um prazer ter-te aqui. Olá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Gostava de começar por te pedir para nos focarmos primeiro nesta questão que está, da qual mais se tem falado, o Irão e o seu programa nuclear. Vários analistas têm dito que o Irão já teria o material suficiente para fazer uma bomba, só ainda não tinha dado esse passo. Os ataques dos Estados Unidos, diz Trump, serviram para atrasar a concretização desse projeto, mas ainda ninguém sabe onde é que estão os tais 40 quilos de material nuclear. E Rafael Grossi disse que o Irão afinal podia voltar a enriquecer urânio daqui a poucos meses. Parece que este ataque, em vez de ter contribuído para um Irão mais controlado, até pode ter contribuído para um Irão mais descontrolado. O que é que podem ter sido as consequências deste ataque que era suposto atrasar ou mesmo anular o programa nuclear do Irão e pelos vistos não terá sido assim tão bem sucedido? Bom, anular nunca anularia, porque a questão do know-how, o saber fazer iraniano em matéria nuclear não se destrói à bomba, está na cabeça das pessoas e, portanto, isso não. Mataram-se alguns cientistas, mas não, obviamente não será suficiente. Sim, mas quer dizer, seria preciso matar quase toda a população iraniana para esse saber desaparecer. Agora, a coisa aqui importante é qual era a dimensão real e efetiva da ameaça, não é? E nada foi fornecido no sentido de que o Irão estivesse a dar o tal passo, que não é um passo, é uma longa caminhada, ou seja, entre ter material físsil enriquecido a 90% e depois miniaturizá-lo, ter a capacidade de fazer uma coisa suficientemente pequena para caber na ogiva de um míssil ou ser pendurada nos suportes de um avião, vai uma tremenda distância que se mede em anos. Depois, a outra coisa que também não há é verificação objetiva dos estragos, ou seja, quem avalia os estragos é quem fez o ataque, portanto, permitimos duvidar, não havendo uma entidade independente que possa analisar mais imagens de satélite, ir ao local e tal. A resposta é não fazemos a mínima ideia. Sabemos, apesar de tudo, uma coisa: há fotografias na véspera do ataque, nomeadamente a Fordow, de uns caminhões lá à porta das instalações a carregar Deus sabe o quê, atrever-me a dizer que é urânio enriquecido. E agora podem estar em sítios onde realmente a agência atómica, mesmo que volte ao país, pode não ter acesso a esse. Podem não dizer, não é? Mesmo que possa verificar os sítios e a destruição, não saberá necessariamente onde é que está esse material. Muito provavelmente não saberá. E agora a questão é a discussão dentro das novas cúpulas iranianas, porque é preciso recordar que houve uma série de gente que foi morta, tanto cientistas como
como lideranças políticas, como lideranças militares, emerge necessariamente uma nova liderança e a discussão que vai haver, que já houve ou que poderá haver, é numa sala com uma série de cadeiras vazias, alguém dizer aquelas cadeiras vazias correspondem aos tipos que achavam que não valia a pena ir para a arma atómica. Continuamos a pensar assim. Este é de facto um cenário que não se deveria descartar. Ou seja, o Irão há 3 semanas poderia estar mais convencido do que está agora de que não era preciso ter uma bomba nuclear. Nem mais. É exatamente. Quer dizer, é tão contraproducente como isso, claro. O Irão é visto hoje, obviamente, como parte do nós chamamos na comunicação social o eixo do mal, um antagonista do Ocidente, amigo da Rússia, financiador de exércitos, que manda drones contra a Ucrânia e todas essas coisas. Mas não foi assim há tanto tempo que o Irão era um aliado, não é? Um amigo do Ocidente. Não, mas Ana, mais do que isso, quer dizer, essa é de facto uma das vigarices desta coisa toda. Aliás, antes de continuar com este raciocínio, tinha estado antes de ir para aqui a ver uma sondagem feita em França em que 40 e tal % das pessoas ouvidas nessa sondagem acreditavam que o Irão estava à beira de fabricar a arma atómica. E, mais do que isso, creio que 48%, quando me mostravam uma lista de países e perguntavam quem é que daqui tem arma atómica, estava lá Israel e só para aí 48% é que diziam que Israel de facto tinha arma atómica. Portanto, esta é aqui a questão das percepções que nós no Ocidente temos destas brincadeiras todas. Na verdade, o embrião do programa nuclear do Irão foi o projeto Átomos para a Paz e, portanto, tecnicamente foram os Estados Unidos. Sim, claro, mas aquilo era um programa que deram isso centrais. Sim, a construção de uma central nuclear para fins específicos e tal. Mas deixa-me só aqui introduzir uma precisão que não tem só a ver com o nuclear, embora também o tenha, que é esta, quer dizer, atenção que ainda no tempo do Shah, o Irão tinha acordos mais ou menos secretos com Israel, no fundo troca de petróleo e por tecnologia. Caiu o Shah, veio o regime de Khomeini, mas curiosamente o então primeiro-ministro israelita Begin preferiu, pela calada, apoiar o Irão na guerra contra o Iraque de Saddam Hussein, fazendo um cálculo político de curto prazo que é, independentemente dos ayatollahs dizerem que o seu programa político era destruir Israel, Saddam tinha o maior exército do Médio Oriente da época e, portanto, pela calada, apoiaram de facto apoiaram o Irão com material de guerra americano que eles próprios possuíam, tanto o Irão, por causa do tempo do Shah, como Israel possuía material militar americano e, portanto, a coisa só se descobriu quando um avião cargueiro de grande tamanho caiu na então Arménia soviética, enfim, ia carregado de material de guerra e a coisa veio à luz do dia. E depois, só para terminar, já depois disto tudo, quando há em 2016-18 a guerra ao Daesh, que é uma consequência evidentemente da invasão americana e do derrubo de Saddam Hussein e tudo isso, houve não só milícias xiitas influenciadas por Teherão ao lado das tropas da coligação internacional que combatiam o Daesh em Mossul e noutros sítios, como, atenção a este pormenor, aviões iranianos fizeram ataques ao solo a posições do Daesh. E já agora, o primeiro ataque em 1981 à central nuclear do Iraque, que fazia parte do programa nuclear de Saddam, o bem-sucedido, que é feito uns meses depois, é pelos F-16 israelitas. Mas o primeiro. É feito por 2 Phantom da Força Aérea iraniana, que não assustou em coisa nenhuma, mas sobrevoou e largou umas bombas. Então, e o que é que isso quer dizer? Que nós há uma teia de interesses por trás disto tudo que nós não estamos a perceber? Achas que resta alguma coisa dessa teia de interesses? Algum tipo de ligação entre os dois países? Ou entre o Irão e o Ocidente? Como acabaste de dizer, quer dizer, a guerra ao Daesh é muito recente, não é? Portanto, se o Irão participou, haverá telefone vermelho a algures, não? Que ainda se possa... Provavelmente haverá, claro está. Quer dizer, agora... Falavas há bocado do eixo do mal, quer dizer, o verdadeiro eixo do mal neste momento é a circunstância da Rússia e dos Estados Unidos possuírem qualquer coisa como 4.000 ogivas atómicas e material para lançar. Esse é que é o eixo do mal que ameaça de facto a humanidade, e enquanto nós não conseguimos avançar para um tratado internacional, se não de proibição, pelo menos de forte limitação das armas nucleares, não vamos a lado nenhum. E depois, claro, temos aqui o elefante no meio da sala, que é Israel acedeu à arma atómica pelo menos em 1967, e daí para cá tem capacidade para fabricar quer bombas de fissão, do género da de Hiroshima, eventualmente terá também para fazer
bombas termonucleares, substancialmente mais potentes, e até bombas de neutrões, portanto, as tais que têm pouca explosão, mas muita radiação para matar pessoas. Não é? Dito isto, eles têm pelo menos, aliás, o Henrique Zimmermann fez essa reportagem, ainda eu estava no Expresso, têm pelo menos 3 submarinos algures, eles israelitas, 3 submarinos algures no Mediterrâneo, equipados com mísseis de cruzeiro Harpoon, com cabeça nuclear para Deus sabe o quê. Vamos voltar só um bocadinho atrás, porque há uma personagem que eu acho muito interessante. Em 79, como sabemos, aconteceu a Revolução Islâmica e, portanto, toda aquela a amizade entre o Ocidente e o Irão acaba. E entra em cena um senhor muito interessante, um paquistanês completamente normal, não fosse dar-se o caso de ter tido a coragem de roubar desenhos de reatores nucleares e ter vendido tecnologia a metade dos países que hoje nós acreditamos serem alguns dos mais perigosos ou inacessíveis do mundo. É um senhor que ficou conhecido por A.Q. Khan. Exatamente. Paquistanês. Abdul Qadir Khan, exatamente. E um físico qual brilhante. É o papel dele na... Não, é fazer circular tecnologia nuclear por tudo quanto é sítio, a começar pelo seu próprio Paquistão, visto que ele é considerado o pai da bomba atómica paquistanesa. E depois andaram ali umas coisas que terão chegado à Coreia do Norte, à Líbia de Gaddafi, cujo programa foi desmantelado a seguir à queda de Gaddafi, e aparentemente também ao Irão. Mas eu queria te contrapor, eu já percebi que este é o teu personagem preferido, mas eu queria te contrapor o meu. É só por ignorância, deves ter muito mais personagens do que eu. Não, este é um homem extraordinário chamado Mordecai Vanunu, portanto ele é israelita e é a fonte, portanto, aquele que revela em 1986 a existência de um programa nuclear israelita. Ele vai fazer isto numa entrevista a um jornal britânico, ao Sunday Times, mais exatamente, em setembro de 86, e após ter feito estas revelações, falando já na altura em centenas de ogivas, a Mossad faz como o KGB, portanto mete-lhe uma rapariga toda gira na cama. Aqui não era para obter fotografias comprometedoras, mas sim para o drogar, levar para Israel. Ele é levado para Israel e é condenado a 18 anos de prisão, 11 dos quais na solitária. Ele ainda consegue fazer uma coisa quando está a caminho do tribunal, que é enganar os guardas que o estão a levar para o julgamento, e abre uma das mãos e na mão está escrito o nome dele, raptado pelos serviços secretos israelitas no dia antes do tal. E só se voltou a saber dele 18 anos depois, em 2004, quando ele foi libertado. E nessa altura, por muito ódio que as culpas israelitas lhe tivessem, quer dizer, o que ele sabia do programa nuclear israelita tinha 18 anos de atraso e, portanto, quer dizer, os americanos, os soviéticos e toda a gente não precisavam de nenhum Vanunu para saber coisas sobre o programa nuclear de Israel. Porquê é que o programa nuclear de Israel é tão secreto? É assim, nós permitimos, enquanto Ocidente, quase tudo. Não é muito claro isso hoje em dia. Porque é que haveria de haver um problema eles terem um programa nuclear? Acho que, quer dizer, sim, mas seria aceito, não? Ou... Pois, a questão é exatamente essa. Quer dizer, nada impede, em teoria, enfim, à luz do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, um país aderir ao Tratado de Não Proliferação e ter as suas próprias armas atómicas, coisa que os 5 primeiros têm, portanto, certo. Reino Unido, França, China, Rússia e Estados Unidos. Rússia e Estados Unidos, claro está. Diz-se, aliás, que o 6º arsenal nuclear deste mundo será justamente o israelita. Agora, há aqui uma coisa que é real. Evidentemente que Israel é um país pequeno, mesmo depois das conquistas de 1973, e, portanto, é o tipo de país que, com um único tiro de uma arma nuclear, se arrisca a ser completamente destruído. Sim. Todos os seus vizinhos são muito maiores, são mais povoados, mas também com superfícies muito maiores. Portanto, a haver a eventualidade de uma guerra atómica, o preço, mesmo que imaginemos uma ogiva nuclear aqui no centro do Cairo, 10 milhões de pessoas, enfim, mas o preço disso também era o varrimento do Estado de Israel do mapa. O que, há aqui uma coisa curiosa, em 73, em plena Guerra Fria e, portanto, em plena Guerra do Yom Kippur, ela começa a correr muito mal aos israelitas. Sim, no princípio. Sobretudo no Sinai. Chegam a ponderar a utilização da arma atómica e, nessa altura, a América de Nixon tenta dissuadi-los e, não sendo a dissuasão suficiente, informaram os soviéticos e os soviéticos prepararam-se para carregar os mísseis de escudo que o Egito possuía
com ogivas atómicas e fizeram saber isso mesmo a Israel. Israel, claro. E, portanto, isto criou, aliás, uma série de engulhos nessa altura entre as cúpulas israelitas, sobretudo as cúpulas militares, e os Estados Unidos acharem que tinham sido enganados e manipulados pelos Estados Unidos. Hoje em dia, como sabe, é exatamente ao contrário. Mas essa questão da dissuasão não é... Não, como é que um país do tamanho de Israel pondera? Alguém vai responder, não é? Pondera que utilizar... E aquilo vai desaparecer do mapa. Claro, não. Porque não é preciso, assim, 200 ogivas nucleares, não é? Não, claro, pois. Portanto, se tu mandares uma para o Irão, provavelmente, claro, não é que o Irão tenha agora, mas... Não é? Arrisca sempre a receber. Se for um inimigo sério, claro, haverá... se houvesse capacidade nuclear do lado contrário, que deixou de haver, portanto deixou de haver nomeadamente na Síria, deixou de haver no Iraque de Saddam, deixou de haver na Líbia e tal, portanto de momento não correm efetivamente grandes riscos, mas o potencial está lá. E depois há aqui uma coisa que eu acho que é importante dizer, quer dizer, até hoje nenhuma destas potências, eu quase que lhe chamaria estados párias, não é? Que chegam à arma atómica sem subscrever o Tratado de Não Proliferação, nenhum deles lá chegou sem a preciosa ajuda justamente de algum dos 5 países, ou de vários, que possuíam armas atómicas. Quer dizer, o projeto de Israel começa com a ajuda francesa. Começa com a França, exatamente. E portanto, no caso do Irão, poderá haver ali dedo russo, sim. Poderá haver ali nos primórdios. A China também começou por ser ajudada pelos soviéticos, depois tiveram por motivos óbvios. Portanto, quer dizer, esta é que é a questão. Quer dizer, ninguém chegou à arma atómica sem a ajuda dos países que se comprometeram a não proliferar mais o armamento nuclear neste mundo. E aliás, eu estava a ver, já lá está, quando vinha para cá, estava a ver um estudo sobre o que é que poderia acontecer numa guerra limitada, como se uma guerra atómica fosse limitada, claro, entre a Índia e o Paquistão, para além das mortes diretas que inevitavelmente ocorreriam, falava-se na possibilidade de isso causar, por fome, por contaminação, a ruptura de circuitos comerciais, agrícolas e tal, em todo o mundo, a morte de qualquer coisa como 2 mil milhões de pessoas. É muita gente. Sim, é mesmo muita gente. No Politburo, enquanto explicava o porquê de ter autorizado a construção desta bomba, o Mao disse que no mundo de hoje, se não queremos ser alvo de bullying, temos de ter esta coisa. This thing. Não mudamos assim tanto, não é? O nuclear continua a ser uma espécie do grande medo, a grande dissuasão, mas nem todos os países podem ter. Na Europa, por exemplo, temos falado muito de não estarmos assim tão protegidos. Enquanto Europa, que dissuasão nuclear é que nós temos? Bom, basicamente direta, não é? Para além, esquecendo agora o que são meios americanos ao serviço da NATO, temos evidentemente os submarinos nucleares britânicos que andam, pronto, sempre em missão permanente e por esses oceanos fora. Idem para os franceses, sendo que os franceses também têm depois aviação capaz de transportar efetivamente armamento. Mas essa capacidade não está afeta à Europa, pois não? O Macron queria mudar isso, não é? Não foi essa polémica agora recentemente que a Constituição não permite, não é? A utilização só para dissuasão para usar se a França for atacada e não para... Pois, isso depois, exatamente. E depois o Reino Unido é NATO, mas não é a União Europeia, portanto é uma confusão danada, mas de facto isto vem do tempo do General de Gaulle. Das armas estão lá, não é? Nos Estados Unidos, numa piscina, ou seja, as armas do Reino Unido também são melhoradas nos Estados Unidos, não é? Esse é que é o problema, é que sobretudo os mísseis, os Trident e tal, e mesmo os submarinos vão lá para atualizações e seria impossível de material. Se os Estados Unidos puxassem o tapete ao Reino Unido, a coisa teria tudo. Claro que nunca ninguém lhe passa isso pela cabeça, mas também há muita coisa que não nos passa pela cabeça. Não, mas atenção, mas quando, repara esta coisa, Ana, quando nós hoje em dia discutimos a possibilidade de substituir os F-16, que estão velhinhos, mas que são fiáveis, pelo F-35. O problema do F-35 não é que os americanos, algures lá, não sei onde, desliguem, tenham um botãozinho para desligar aquilo. Mas tem linhas de código, sim, 10 milhões. Não, mas mais do que isso, mais do que isso, adulterável. Aquilo tem que estar permanentemente a atualizar software. Portanto, se aquilo não tiver a última versão de software, sim, ou seja, é completamente obsoleto. O que eu queria dizer era o contrário, não é eles não puseram nenhum kill switch na linha de código, mas tem atualizações que tornam os aviões bastante. É a mesma coisa com os carros modernos. Nós, ao fim de um certo tempo, não atualizarmos
lá as coisas todas over the air, portanto, seja para os mapas no ecrã, claro. seja para a cartografia do motor, então. seja o que for, a certa altura o nosso carro vale tanto como um Dona Elvira qualquer, não é? E isso eu por acaso, nós fizemos uma espécie de fact-check aqui no Expresso, porque estava toda a gente a dizer não comprem F-35 porque eles têm um kill switch. Não é verdade, ou seja, isso não é exatamente assim, mas há um grande problema na atualização dos softwares que tornaria um avião normal. Portanto, se alguém quisesse viajar uma pessoa num avião, ok, mas para mais nada serviria. Ou seja, deixa-me dizer-te uma coisa. Há um livro interessantíssimo que eu li já quando aquilo foi lançado, do Almirante Stavridis e do Elliot Ackerman. O Almirante Stavridis foi comandante da NATO na Europa, que se chama 2034, e ele antecipa ou imagina um cenário horrível que seria uma guerra naval no Pacífico, portanto, entre os Estados Unidos e a China. Começaria uma espécie de um Pearl Harbor cibernético, em que aquilo começa exatamente com F-35 a cair do céu aos trambolhões. Por razão nenhuma. Não, porque os chineses conseguiam, através de uma série de redes de satélite, interferir com a eletrónica Sim, ou seja, sem ter sido abatido propriamente, não, só porque eletronicamente não funcionava. Ia cair justamente a uma base no Irão. Bom, isto depois levava-nos longe. A graça disto é que depois acaba por haver troca de ataques nucleares, ainda que contidos, entre aspas, entre China e Estados Unidos. Os dois países ficam completamente enfraquecidos, desgraçados todos. Quem é que emerge como uma potência mundial que passa a dar os domingos e os dias santos no mundo? A Índia. Ok. Cenário curioso. Certo, mas pronto, hoje o país mais populoso do mundo, não é? É verdade, sem qualquer espécie de dúvida. China. E que tem um conflito tremendo com o Paquistão e com a China lá nos Himalaias por causa da partilha das águas e dos gelos. 3 países nucleares. Basicamente. Nem mais. Basicamente. Isso que dizias da guerra controlada, e que já falámos aqui de que não existe esse conceito de guerra nuclear controlada. O Rafael Grossi tem dito que ele reúne-se com o Putin e com o Zelensky, ele faz muita questão disso e tudo, mas tem dito que lhe faz alguma confusão a Rússia falar muitas vezes da utilização de armas nucleares táticas. Isso não é uma coisa que se deva normalizar, certo? Porque isso não existe nenhuma. Tu nem sequer consegues saber qual vai ser, prever o impacto, não é? Se aquilo atinge só aquela zona, se não atinge, quem é que morre de radiação, quem é que... Claro. E então há uma espécie, nós falamos muito mais do nuclear hoje, se calhar do que... Se voltares para trás na Guerra Fria que se falou tanto, provavelmente. E resta saber se em relação à Guerra Fria nós não estamos numa situação de risco nuclear maior. Porque há aqui dois momentos que são absolutamente chaves na Guerra Fria. Aliás, há um antigo responsável pela diplomacia americana que dizia a propósito disto tudo: nunca caímos na guerra nuclear por uma mistura de sorte e de profissionalismo a conduzir as operações. E há aqui dois momentos que são absolutamente chaves. Na crise dos mísseis em 62, há de facto o comandante de um submarino soviético que está a ser cercado por contra-torpedeiros americanos que fazem os tiros de aviso e tal, e os seus adjuntos de comando defendem que se deve seguir o protocolo na altura da Marinha Soviética, que é disparar um torpedo com ogiva atómica contra a frota americana. E ele, passando por cima dos seus adjuntos, diz que não, emerge, vem à superfície. Portanto, a coisa aí podia ter corrido muito mal, ficou por ali. E novamente, curiosamente também, quer do lado russo, quer do lado americano, temos em 1983, que é um ano de extrema tensão, é talvez desde a crise dos mísseis de Cuba. O pico. E há ali dois sujeitos que são absolutamente fundamentais. Há um analista de radar soviético que está à frente dos novos radares que supostamente detectariam qualquer ameaça vinda dos americanos e que alerta para o lançamento de 5 mísseis com capacidade nuclear na direção do território soviético. Ele, nos termos dos protocolos, daquelas coisas que ele tem na gaveta, deveria ligar imediatamente para o Kremlin para se ativar uma resposta. Mas o homem era formado em física nuclear, era um engenheiro altamente qualificado e ele tinha cabeça e pensa: se os americanos atacassem, por que diabo é que eles mandariam 5 mísseis e não 500, não é? E depois foi verificar, começou a ligar para as estações de radar soviéticas nas zonas do Polo Norte, se alguma coisa tinha passado, e começam-lhe a dizer que não, e ele, de facto, desrespeitando os protocolos, travou o que poderia ter sido uma resposta e tal. Do lado de cá há umas importantíssimas manobras da NATO nessa altura que
acagaçam monumentalmente o Kremlin, e o Kremlin, a certa altura, está convencido que a NATO vai efetivamente atacar, e notam-se ali algumas ativações de base e coisa e tal, e depois há um general americano a quem informam disto, e ele diz: vamos só acabar o exercício, voltar aos quartéis e ver o que é que acontece. Pronto, não aconteceu nada, mas certo, não se enervou com o que poderia ser uma ameaça, e de facto os russos, pelo que se diz naquela altura, estavam completamente acagaçados e paranoicos com a possibilidade dessas manobras serem o prelúdio para um ataque, e portanto começaram a ativar ali uma série de sistemas que... Mas não nos descansa, a mim não me descansa muito saber que o futuro da humanidade está tipo no bom senso, que talvez exista ou não de um lado ou do outro. É que nem mais. Que isso não é propriamente não é um cadeado, não é? Não é uma segurança a sério. Não é uma segurança absoluta. Haver ou não haver uma pessoa que acha, se calhar não vou responder. Mas isso é muito volátil, não é? A vontade da pessoa, ou o caráter da pessoa, ou o sangue frio da pessoa, E depois estamos num momento também de polarização. Eu não faço ideia de fake news, de tudo isso. Eu não sei que informação é que estas pessoas vão ter. Temos talvez uma coisa ainda pior do que essa, que é normalmente Israel e, portanto, as cadeias de transmissão da propaganda israelita estão sempre a carregar no mesmo. Israel é a única democracia do Médio Oriente, Israel é uma democracia, Israel é não sei o quê. Pois, mas se alguém nos dissesse há 5 anos que criaturas do calibre de Smotrich e de Ben-Gvir podiam estar no governo, nós não acreditávamos. 2 ministros de extrema-direita religiosa, supremacistas religiosos e tal. Não, mas quer dizer... Que já falaram de uma bomba nuclear sobre Gaza. Com certeza. O que aliás é de uma inteligência enorme. Uma vez está a 8 km de território israelita e a dar um resultadão. Mas independentemente disso, Mas é mais uma normalização, é mais uma banalização desse tema, não é? Mas quer dizer, não. Por parte de outro país. E é o arrepio, quer dizer, julgo, tanto quanto se sabe, que enquanto, por exemplo, em países como a França ou os Estados Unidos, a decisão de carregar no botão é presidencial, em Israel tinha que ser via Primeiro-Ministro e Parlamento. Aparentemente seria assim. Mas quem é que me garante daqui por 5 anos o tipo tem capacidade para carregar no botão? Não é um Ben-Gvir ou não é um Smotrich? Isso é que é assustador. Não há lá o programa do o Parlamento nunca... O Parlamento será esse, com composição. Isso. Ora, essa é que é a questão. Como aliás, podemos falar de dezenas de outros países cujo Parlamento já não é, se calhar, tão centrista ou tão diversificado como já foi. Há uma concentração de um só partido, não é? Naquelas democracias. Hoje em dia os Estados Unidos é um país muito diferente do que já foi. A Hungria é um país muito diferente do que já foi. Claro. Felizmente a Hungria não tem arma atómica. É a única boa notícia nisto tudo. A última pergunta que eu tenho para ti é esta questão de se o Irão conseguisse uma arma nuclear, se há um perigo de outras potências regionais poderem pensar nisso, por exemplo a Arábia Saudita, e se Trump retirar mesmo a proteção à Europa completamente, o que entretanto se calhar já não vai acontecer, já se calhar passámos esse pico, não sei. A Polónia também poderia ir por aí, porque a Rússia para eles é uma ameaça. Eles acham que estão mesmo a minutos de serem invadidos pelos russos. Todas as vezes que falei com um polaco, eles acham que eventualmente vão ser invadidos amanhã. Os russos vêm aí, claro. Isto foi um aviso recente também do Grossi. Achas que, ou seja, a proliferação nuclear gera proliferação nuclear? Não, há um conto que eu lia no vou tentar lembrar de quem, não sei se é o Teófilo Braga, creio que será, chamado Abyssus Abyssum Invocat, ou seja, o abismo atrai o abismo, e de facto é um bocadinho isso, quer dizer, os passos na direção de uma maior disseminação dos arsenais nucleares, depois desencadeiam um castelo de cartas, quer dizer, incontrolável, porque evidentemente se isso acontecesse, não é? Isso o Irão chegar à arma nuclear, então o que é que faria a Turquia de Erdogan, desde logo, não é? E o que é que faria a Arábia Saudita? E o que é que fariam os egípcios? Talvez por isso houve 21 países muçulmanos e árabes que se reuniram recentemente, creio que em princípios de junho, e que pediram um Médio Oriente totalmente livre de armas nucleares, incluindo as de Israel. Eles têm lá isso sublinhado. Claro, mas isso não vai acontecer, não é? Sabemos lá nós. Não, eu por acaso acho aqui uma coisa importante, ainda voltando àquela coisa de Israel poder ser destruído num só ataque nuclear. A questão é um bocadinho ao contrário.
Eu não vou ao ponto de dizer que o programa israelita seja uma ameaça à paz. É exatamente o contrário. Só quando houver paz é que se pode entrar em conversações com Israel no sentido de eles desmantelarem o seu arsenal nuclear. Paz, estamos a falar na solução dos 2 Estados, estamos a falar na normalização das relações com os vizinhos, estamos a falar, obviamente, não ser Netanyahu, muito menos Smotrich e Ben-Gvir a mandar em Israel. Enfim, esperemos que esses dias venham e que não tardem muito. Chegámos ao fim do nosso tempo, mas antes de nos ausentarmos, a pergunta da praxe. Rui, para onde irias se pudesse viajar sem restrições de tempo, constrangimentos orçamentais ou quaisquer outros? Voltava rigorosamente aos sítios onde estive há cerca de um mês, em França, para tornar a ver a linha Maginot e para tornar a ver as praias do desembarque e beber uma cerveja à saúde dos tipos que desembarcaram em Omaha Beach, em June, em Gold, em Sword, aos paraquedistas que saltaram no escuro para tentar tomar objetivos perfeitamente inacessíveis. Acho que esses tipos merecem que a gente beba uma cerveja em memória deles. Olha, eu gostava muito de ir, nunca fui e... Não percas, a sério, acredita, não percas. É inacreditável o que essa gente maluca fez por nós, não é? Não tenhas dúvida, e se fores lá, toma como ponto de chegada a Romance-les-Bains, que é uma vilazinha costeira francesa maravilhosa. Ainda estão lá os restos do porto artificial que os ingleses montaram para descarregar as coisas. E depois, para se perceber o que foi a Normandia, vai ao Museu de Caen, está lá tudo explicado. Passas lá o dia e nem consegues. Tem que vir os seguranças a arrastar-te pelos pés para te tirarem de lá, que aquilo é extraordinário. Eu tenho uma semaninha em setembro, se calhar acabaste de me dar uma ideia. E faz outra coisa, já que ali estás, vai a Bayeux, que foi a primeira cidade francesa a ser libertada quase no dia de desembarque. Foi o único objetivo que os aliados dos programados conseguiram. E em Bayeux não só tem um museu interessante sobre o desembarque, mas tem a famosa tapeçaria de Bayeux, que é a banda desenhada do século XI, mostrando a invasão de Inglaterra por Guilherme o Conquistador. E cuidado que aquilo a partir de setembro vai para obras. Portanto, a tua hipótese nos próximos 2 anos de veres a tapeçaria de Bayeux é exatamente ir lá em setembro. Obrigada, Rui, por teres vindo partilhar tanto conhecimento connosco, e obrigada, João Luís Amorim, pelos cuidados técnicos deste episódio. Assim que continua a ouvir o nosso podcast todas as semanas, também o nosso obrigado. Para não perder nenhum novo episódio, siga o Mundo a Seus Pés na sua plataforma preferida de podcasts. Para a semana teremos novos temas e novos convidados. Até breve. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.